Pronto, estou gravando, linda. Eu, a gente conversando aqui antes, né? Eu querendo não gravar para você não ter que aparecer, mas depois do que você me falou, que não, isso vai ajudar muita gente, vamos nessa então, gravando. A gente estava falando, deixa eu só, né, para a gravação, a gente estava falando do tanto que às vezes a gente fica no escuro, porque ninguém parou para ensinar a gente sobre nossa menstruação, sobre o nosso corpo, o que a gente faz com aquilo que nos acontece, né? É, eu não quero repetir as histórias, não, mas falando o tanto que às vezes a gente vive a vida no automático, eu acordei para meu autoconhecimento num período de muita dor da minha vida. Eu vou até contar. Você falou que aos 48 anos você começou a buscar, né? Eu tinha 21, mas não, eu não ia fazer nada. Não ia buscar autoconhecimento por minha livre e espontânea vontade, né? Eu queria fazer faculdade, ir pra festa, namorar, essas coisas. Só que eu fiquei muito doente. Meu corpo estava me avisando de tudo que eu estava carregando e eu não sabia. Então eu comecei a ter doenças, infecção urinária que não passava, infecção renal. E foi piorando. Então, toda vez que eu ia no médico, eu saía com antibiótico, às vezes ficava lá tomando soco na veia, de tanta dor e tudo. E seguia a minha vida. Quando acabava o antibiótico, voltava tudo de novo. Eu passei 2 anos nisso, indo no médico tradicional. Aí tinha lá a nefrologista. Ah, para de comer tomate, isso vai te ajudar. Eu fazia tudo, sabe? Eu não queria mais viver aquilo. E aí, nada resolvia. Eu tive que buscar outras medicinas para entender o que, que eu podia fazer, como melhorar. Eu não aceitava, eu falei assim, gente, eu com 21 anos, parece que eu tô morrendo, não faz sentido. E aí, eu fui tratar minhas emoções. Ele está indo trabalhar. Eu imaginei, achei bonitinho. Fui tratar minhas emoções. E aí eu descobri, a minha cura estava na minha emoção. E foi aí que eu entrei para esse mundo e não parei mais, né? Então, isso tem 12, 13 anos. Imagina, isso, porque minha mãe sempre foi ela sempre buscou, ela sempre leu, ela sempre fez curso. Então, eu não estava num ambiente desfavorável para o autoconhecimento. Na verdade, é o contrário. Só que, mesmo assim, eu tive meu tempo. Mesmo assim, eu tive o motivo pelo qual eu busquei o meu despertar. Eu quis falar isso porque, às vezes, a gente acha que todo mundo tinha que saber o que a gente sabe. E a gente quer forçar a barra. E tá tudo certo, cada um tem sua prioridade, cada um tem sua experiência. Quando eu comecei a falar de. Eu fiz uma aula, planejei uma aula de gestão de tempo e relacionamento. E aí, no meio da aula, surgiu o tema feminino e masculino, corpo, ciclo. E eu resolvi fazer a aula de sábado, que foi de ciclo, que vocês ficaram super impactadas. Eu não esperava por isso. Eu não sentia que eu estava pronta para falar sobre isso. Eu tenho muito conhecimento. Eu fui falando, falei, gente, ainda tem um monte de coisa que eu deixei de falar. Mas é como se, inconscientemente, eu achasse que ainda não é um tema a ser falado. E eu fiquei reflexiva. Eu falei, não, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar em roda sobre isso. As curas, elas, às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, sabe? E às vezes é só um compartilhamento. A minha mãe, ela passou, sei lá, 15 anos da vida, tendo umas TPMs fortíssimas que ela tinha que tomar remédio. Ela passava 15 dias do mês, assim, bufando de raiva sabe, a gente morria de medo.
Quando eu via que minha mãe começava o que ela estava vivendo, eu já fui pro meu quarto. Falei, não, eu não vou pisar na bola hoje. E aí, eu julguei muito isso por muito tempo. Eu achava horrível, eu falava, não quero ser igual a minha mãe, sabe? E aí, quando eu estava numa das minhas curas, eu descobri que ela carregava muita culpa. Aquilo que ela estava vivendo, que virou hormonal, virou físico, começou no emocional, de culpa, porque ela tinha, antes de eu nascer, ela tinha vivido um aborto. E ela nunca tinha conseguido superar aquilo. Então, a menstruação, todo aquele processo, era uma lembrança do que ela viveu. E ela se culpava. E lembra uma vez que eu falei que a culpa ele é um sentimento de autodestruição? Uhum. Em vez dela aproveitar as 3 filhas que ela teve depois e viver um relacionamento legal com meu pai, ela passava 15 dias do mês, gente, metade da vida dela, metade do ano, metade da vida dela, afastando todo mundo. Porque É ela porque não ela se sentia pensava no que ela merecedora. tinha perdido, né? Ela pensava no que ela tinha perdido, ela se sentia culpada, ela estava se vingando dela mesma, se punindo. Então ela não se sentia merecedora de viver. Ah, agora eu vou viver minha vida, sabe? Assim, não, eu não posso, inconscientemente. E aí, quando eu descobri isso, e eu me conectei com essa dor da minha mãe, eu perdoei ela, não. Eu perdoei e entendi, porque eu falei assim, gente, eu não consigo imaginar a dor que ela passou. E às vezes o julgamento, às vezes não, sempre, o julgamento ele vem de um lugar em que a gente se coloca fora da situação e olha e julga. Então, muito fácil eu, com a cabeça que eu tinha, nunca tinha abortado, não tinha passado por nada disso, eu era adolescente, olhar para minha mãe e falar, não quero ser assim, né? Isso é ruim, lá, lá, lá. Então, eu estava julgando. Mas quando eu me conectei com a dor dela, que eu, como se eu tivesse me colocado no lugar dela, se eu fosse ela, com tudo que ela teve de bagagem, com as experiências que ela teve, ah, meu Deus, eu não sei se eu teria feito diferente. Então, o julgamento morre. E assim a gente olha para trás. Ah, o que algumas famílias passaram, né? Relacionamento conjugal, da mulher não ter voz, da mulher não ter poder em casa porque não tinha dinheiro, não era ela que trazia dinheiro. É muito fácil falar, nossa, eu vou ser independente, vou ir atrás de dinheiro e eu não vou passar por isso nunca mais. Mas, quando você se coloca na cabeça daquela mulher e pensa, gente, quem criou ela? O que ela viveu? O que ela ouvia na escola? Será que ela podia ir para a escola? O que ela teve de oportunidade? Aí você vai e você entra naquela pessoa. Não sou eu. É muito fácil eu falar isso. Eu fui criada de uma forma mais livre, com mais educação, né? Muito fácil eu falar, isso, rejeitar aquilo. Mas quando eu me coloco em tudo que aquela pessoa viveu, eu falo, eu não sei se eu faria diferente, tendo a cabeça que ela tinha. E é um exercício que parece besta, mas a gente pode sempre fazer ele. Eu tenho que fazer um exercício inverso. Qual é? A minha mãe, ela foi pai e mãe. Então, ela ensinou a gente a fazer tudo. Eu só tenho eu e uma irmã. Uhum. Então, eu cresci com aquela que eu não preciso de ninguém. Eu vou fazer. Eu boto um quadro na parede, eu botei o piso da minha cozinha, eu Uhum. cuidei dos meus 3 filhos, que o meu esposo militar viajava muito. Sim. Então, assim, não tinha essa... vamos dizer assim, até os meus 47 anos, eu não tinha eu, tinha eles. Tinha tudo que pedia na casa, tudo que envolvia as coisas da casa. Tudo que envolvia meu trabalho fora, que não podia atrapalhar, e as coisas da casa. Sim. Então, assim,
às vezes a gente tava rindo, brincando, não sei o quê, e eu falava assim, não, a gente está casada tem quase 30 anos. Eu falava assim, o Benazzi é figura, e dentro de casa é figura decorativa, Nossa, porque eu faço tudo. sim. E eu tirei dele essa responsabilidade, entendeu? Agora eu estou tentando colocar nele essa responsabilidade de casa, apesar dele estar sempre presente, é presente que eu digo assim, mesmo ele viajando, era 3, 4 ligações por dia, então eu estou tentando dar para ele a responsabilidade dele. Sim. Ele tem 50 anos, aí eu vou te falar, é difícil, porque ele está acostumado. Ah, Falei, não é é. culpa dele, ele está acostumado, Ele está que é eu que acostumado. resolvo tudo. E é muito fácil, quando a gente já tem um padrão, a gente voltar para ele. É, Eu tive que fazer esse movimento também. Claro que eu não tinha esse tanto de ano já acostumado. Mas a gente tem o padrão natural. A gente se uniu, inconscientemente vocês se uniram, porque vocês estavam alimentando esse padrão um do outro. Então, quando eu falava assim, não, agora eu vou parar de ser a pessoa que resolve tudo e eu vou dar o espaço para ele fazer. E eu apontava, precisa fazer isso. E aí ele não fazia. E não fazia, e não fazia. Uma hora eu falava, eu vou fazer. uhum, Então, o padrão, para a gente quebrar o padrão, a gente tem que ser forte, tem que estar na consciência. Porque existem mil mecanismos do inconsciente para fazer a gente voltar para aquilo. Seja a outra pessoa esquecer, ou você ter que ficar pedindo até você perder a paciência. Porque é no tempo dela. E se não está acostumado a fazer isso, às vezes o tempo dela é a fuga. Uma vez eu estava numa aula que a pessoa falou assim, as mulheres têm que parar de fazer. Isso vai resolver. Os homens vão para o espaço do masculino e as mulheres vão voltar para o espaço do masculino. Mas elas têm que parar de fazer, elas não param de fazer. E aí eu percebi que não era tão simples assim. Porque quando a gente para de fazer, existe um vazio que essa pessoa não estava vivendo. Ela não se empoderou para preencher esse espaço. Então, um dos movimentos que a gente tem que fazer é parar de fazer. E o outro é empoderar ela. Pensa uma criança. A gente está falando de adulto, mas pensa uma criança. Uma criança, ela está como recebedora. Ela vai ganhando empoderamento adolescente, né, para saber que ela pode ir para o mundo, fazer a vida dela, até que uma hora ela faz, como adulto. Mas se essa pessoa não teve essa educação, se ela foi muito protegida, ela vai ser um adulto que não sabe ir para o mundo. Não é idade, né? É cabeça. Então, não estou comparando os esposos com crianças, mas eu quero dizer, tinha um vazio ali. E a gente precisa empoderar esse masculino. Empoderar, às vezes, é entender que o jeito que ele fizer vai ser bom, vai ser o suficiente. E aí validar isso. Empoderar, que às vezes a gente sabe que ele está fugindo, porque não está acostumado, porque tem medo, porque você já faz isso há tanto tempo. Você é a inspiração, você é Imagina, um dos medos que faz eles não estarem tão empoderados é ficar com medo de decepcionar a gente. Que às vezes na cabeça dele é decepcionar a própria mãe. Então, quando eu estava fazendo esse movimento, eu e o Fábio, eu trabalhei muito a validação. Nossa, gostei muito do que você fez. Foi muito importante para mim você ter feito. Sabe? Às vezes, a forma como eu pedi era assim, amor, eu preciso muito que tal, sei lá, tal serviço aqui em casa seja feito. Você vai ter tempo? Eu preciso muito, eu não posso esperar. É importante para o funcionamento da casa que isso aconteça. Se você não tiver tempo, eu vou chamar alguém. Tudo na paz, assim, deixando a opção. Naturalmente, ele foi se empoderando.
sabe? Porque a gente, quando a gente está no automático, é fácil a gente esperar que o outro entenda o que a gente está sentindo, ou pedir e achar que a pessoa vai entender a nossa pressa. Não entende e não sabe. Não, E eu ainda falava assim, é tão óbvio. Como é que não tá vendo? engraçado. É assim mesmo, é tão óbvio, para minha cabeça também era óbvio. E aí, essa forma de comunicar é como você comunicaria com alguém que nunca esteve na sua vida. Você vai treinar uma pessoa nova na sua empresa. Então, você fala tudo que é óbvio de uma forma bem mastigada. É assim que a gente tem que pensar com a pessoa que está do nosso lado. Porque por mais que seja óbvio para a gente nunca tinha vivido aquela outra posição. Então, assim, às vezes que eu queria dar um toque, faz assim que assim fica melhor, eu pensava dentro de mim, eu já falei o suficiente que já tá bom, ou eu já vou querer arrumar? Porque isso afasta a pessoa. Tô aprendendo a cozinhar. Aí eu cozinho para a pessoa que eu amo. E a pessoa fala assim, ficou pouco sal, não sei o quê. Eu vou ficar querendo fugir. Eu vou falar, ai, gente, entendeu? Então, Isso aconteceu com a farda dele. é Eu mesmo? passava a farda dele, né, todo domingo de noite. E a farda tem que ter um... Na época que ele usava uma farda, a calça verde, a camisa bege, tinha que ter um vinco, assim, de fora a fora. Um dia, um domingo na pressa, passando as fardas dos meninos do colégio militar, a dele, eu nem reparei no vinco da calça dele, passei, entreguei e tal. Quando ele chegou de tarde, ele falou assim, a minha calça tem 3 vincos. Aí eu falei para ele assim, eu digo, é? Aí ele falou assim, aí eu peguei e falei para ele, eu digo, tá, e qual tu escolheu? Falei, faz assim, ó, diz pro coronel que ele pode escolher o que ele mais gostar. Aí, né, passou, beleza. No outro final de semana eu passei de novo, passei certinho. Mas a camisa, eu esqueci de fazer o vinco da camisa. Aí ele chegou na segunda-feira de tarde, ele falou assim, amor, tu esqueceu o vinco da minha camisa. Eu falei para ele, quer saber de uma coisa? Falei, a partir de hoje a farda é tua. Tu passa, faz o vinco que tu quiser, quantos tu quiser. Se não quiser fazer nenhum, não faz. Eu falei, eu não passo mais essa farda. E não passei mais a farda. Nunca mais eu passei Tá a farda. vendo? Isso Aí, é graças a ótimo. Deus, mudou para camuflada, que não precisa de nada. Mas isso é um ótimo exemplo, porque a gente sabe o que é estar na pele de alguém que está querendo fazer o melhor e a outra pessoa fica reclamando, fica pondo defeito. Então, quando a gente quer inverter, poxa, eu quero empoderar essa pessoa de tomar mais espaço e ação dentro de casa. Eu lembro o tanto que é ruim ficar sendo criticada, então eu simplesmente escolho. Não é que aquela pessoa não vai ser corrigida, mas escolhe empoderar. É uma coisa muito besta, gente. Às vezes a gente acha que tem muita necessidade de corrigir ou de apontar o erro, porque aquilo é importante, e a gente perde a oportunidade de deixar aquela pessoa aprender sozinha também, né? Em algum momento eu estava cozinhando e eu aprendi que pôr menos sal não ficava tão gostoso assim. Mas se alguém ficar querendo me educar, eu vou perder aquela natureza de experimentar. Então, isso foi legal. O Fábio sempre me empoderou muito na cozinha. Eu não tenho histórico de uma pessoa que cozinha. Minha mãe não cozinha. Tipo assim, aquilo nunca foi uma referência na minha vida. Então, quando eu me casei, aí eu falei, poxa, deixa eu pesquisar aqui como que faz arroz no Google, no YouTube, entendeu? Eu não sabia nada. E ele sempre me estimulou, não, tá ótimo, tá. E aí eu fui aprendendo, tomando gosto. Não sou uma cozinheira ainda não, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu posso experimentar, porque ele foi essa pessoa que me deixou experimentar. Ele não ficou assim, ai, ficou ruim. Porque imagina, eu vou experimentar, vou pôr orégano no ovo mexido. A gente só sabe se vai ficar bom ou não depois. Então, a gente pode ser assim na vida dos nossos maridos, se a gente quer que eles tomem mais partido em casa.
Tem uma coisa aqui que era muito do que a gente estava falando do feminino, que é uma história que eu achei tão bonitinha. O Sir... Não. O nome da história... Peraí, deixa eu pegar direitinho. Eu não sei nem se eu falo direito o nome do Sir, do cavaleiro lá. Sir Gawain e a Dama Abominável. É uma história, um conto, do rei Arthur, que foi capturado e desafiado por um misterioso e sombrio cavaleiro. Aquelas coisas de enigma que eu adoro. E em vez do cavaleiro matar ele, ele falou assim, olha, se você responder esse enigma certo, você sai ileso. Senão, você vai perder seu reino, aquelas coisas. E o enigma é, o que é que uma mulher mais deseja? Tem mulheres aqui. Vocês sabem responder o que é que uma mulher mais deseja? Ele saiu perguntando para todo mundo, todas as mulheres que apareciam. E ele ouviu milhares de respostas. Cada mulher respondia de um jeito. O que você mais quer? O que a outra pessoa que apareceu mais quer? O que eu mais quero? E aí apareceu uma dama abominável. Ela era muito feia. E ela falou, eu tenho a resposta do seu enigma, mas você tem que me prometer que você vai me casar com algum dos seus cavaleiros. E ele falou, tá bom. Isso ou ele ia perder o reino? E aí ela respondeu. E ele é, conseguiu resolver o mistério, saiu ileso. Mas ele tinha que apresentar ela para os cavaleiros. E quando ele apresentou, ninguém queria se casar com ela, ela era horrorosa. Pensa, numa época em que as pessoas se casavam por aparência, né? Não era por amor, era por status, por dinheiro, por aparência. Ninguém queria. Até que teve um Sir, um dos cavaleiros, o Gawain, não sei se fala assim, Gawain. Ele falou, não, beleza, vou cumprir essa missão, né? Vou honrar o, o rei. E ele decidiu se casar com ela. E na noite de núpcias, é, ela se transformou numa jovem linda. E aí ela pegou e falou assim para ele, você quebrou metade do encantamento. Eu estava amaldiçoada, você quebrou metade. Então, metade do que eu tinha que viver era eu tinha que estar casada. Mas agora, você precisa responder um enigma para quebrar o resto do encantamento. Porque ela era linda, foi amaldiçoada para parecer feia. E aí, a pergunta é, você quer que eu fique linda de dia ou de noite? E aí é muito interessante. O que você pensa? Porque antes de eu continuar lendo, eu fui pensando, nossa, o que será que ele vai responder? O que você responderia? O que você acha que os homens à sua volta responderiam? Eu acho Será que que eles eles... falariam à noite, né? Olha só que interessante. Eu penso Mas assim, na minha cabeça eu preferia que ela fosse linda de dia. ah, que bonito. Pois é, vai muito da... Eu já acho assim, é muito interessante. Porque você quer que ela seja linda para todo mundo, não só para ele, né? E eu já pensei, quando eu estava lendo, que a maioria das pessoas ia falar assim: não, eu quero que ela seja linda de dia, para todo mundo ver. E de noite não, porque só ele ia ver. Então, o que que aparece aqui? Aparece como que a gente viveu o ser e o parecer. Eu dou muito valor para o ser. Eu não dou tanto valor para o parecer. Mas eu sendo assim, eu via ao contrário. As pessoas à minha volta dando muito valor para o parecer, nem tanto para o ser. Isso sempre me machucou. E ele faz todo esse jogo mental. Ele fala assim, não, se eu falar de dia, todo mundo vai ver que eu me casei com uma mulher linda. Mas se eu falar de noite, eu vou ter uma esposa linda para eu ter vontade de estar sempre com ela. E aí ele resolve falar assim, não sei decidir. Escolhe o que você quer.
E isso quebrou o resto do encantamento. Ele deu a resposta certa. Ela que tinha que decidir. Então, isso é uma consciência, não só para os homens, mas para a gente lidar com o feminino. O masculino tem que ter essa consciência. Feminino, o que que você quer? E, e as duas respostas são iguais. Tanto a resposta que ela tinha que dar para o rei, para salvar o rei, quanto essa é a mesma. O que que uma mulher tanto deseja? Ela deseja ser do jeito que ela é. Ser amada e aceita do jeito que ela é. E o que que a gente viveu na nossa sociedade foi tentar ser diferente. Não aceitar todas as nossas partes. O que que eu acho muito legal do Fábio? Ele sabia que eu não me encaixava em um monte de padrão que na cabeça dele tinha que existir pra gente, num relacionamento. Um desses era cozinhar. Porque ele foi educado assim. Ele viveu numa sociedade bem tradicional. A infância dele, a adolescência, ele era do... Ele morou em Patos de Minas. Então, interior de Minas, bem tradicional. E, ao mesmo tempo, ele se apaixonou por mim porque eu era totalmente diferente. E, em algum momento do nosso relacionamento, entrou no automático dele e ele tentou me encaixar no que ele achava que tinha que ser um relacionamento. Inconscientemente, não era por mal. E eu peguei e falei para ele assim, a gente estava namorando, a gente foi tomar vinho na beira do lago. Aí eu sentei lá, eu estava muito sábia naquele dia, assim, naturalmente. Eu olhei para ele com muito amor e falei assim, você quer estar comigo? Ou você quer estar com alguém? E esse alguém não sou eu. Ficou muito misterioso, né? Ele perguntou, como assim? Do que você está falando? Eu falei assim, não, você quer uma namorada. Mas eu não sei se a namorada que você quer sou eu. E eu fui explicando o que eu estava sentindo na época. Eu falei assim, porque eu sou uma pessoa assim, tal, mas em algum lugar você quer que eu seja diferente. E eu não consigo cumprir essa sua expectativa. Porque eu não sou essa pessoa que você está buscando. E aí, foi aí que essa ficha caiu para ele. Ele falou, não, eu não estou buscando essa pessoa, eu estou buscando você, eu quero você. Eu me apaixonei por você. Do jeito que você é diferente. Então, nem ele sabia que ele tinha entrado no padrão de se preocupar com o que a sociedade tradicional que estava na cabeça dele e fora, né? Queria. Então, eu era uma mulher diferente, de cabelo curto, colorida, livre, que falava abertamente, que não ficava fazendo doce. Então, quando ele perguntava, você quer alguma coisa? Você quer pão de queijo? Eu falava, não, obrigada. Aí ele, tem certeza que você quer pão de queijo? Eu falava, não, obrigada. Aí ele ia pegar o pão de queijo e colocava no meu prato. Eu falava, ó, gente, eu falei que eu não quero. E ele ficava assim, tonto, porque ele foi educado para achar que a mulher tinha que falar não, falando sim. Quer dizer, ele ia falar sim, mas falando não. Ah, eu não entendi isso, não. Eu falava, não, deixa que eu falo o que eu quero de verdade ou não. Então, quantas vezes, às vezes, a gente é esse personagem na nossa vida? Eu estou dando um exemplo em que o Fábio era esse personagem, mas em alguns momentos eu fui essa personagem. Em que eu queria, sei lá, pintar o cabelo e eu achava que não. Eu mesmo fazia o meu diálogo mental de não. É... Então, quando a gente fala de tudo isso, de ciclo, de se permitir ter um momento enérgico, mas também se permitir ter um momento introspectivo, porque eu achava feio, eu achava que eu ia parecer uma pessoa triste, ou então que eu ia ficar sozinha. É feio ficar aí sozinha no quarto, sabe? A sensação de que eu tinha que estar o tempo inteiro é, cumprindo alguma expectativa dos outros. Então, a gente começa a se aceitar. E lembra que eu falei que quando a gente se aceita, é quando o fluxo é mais leve.
o fluxo das energias. Porque a energia, a gente não destrói a energia. Se a gente recebe aquela energia e a gente nega, a gente está sendo um escudo, a gente só vai rebater. Então, se alguém vem com ódio e a gente nega, a gente rebate e a gente transporta esse ódio para outra pessoa. A gente só devolve a batata quente para o universo. E quando a gente aceita, nossa, não sei o que eu fiz não, mas tá bom. A gente consegue transmutar essa energia dentro da gente. E a gente transforma em sabedoria, em aprendizado, em força. Não tô falando que a gente tem que ficar aceitando o ódio das pessoas nem nada. Mas quando eu falo isso é porque se alguém vem com palavra atravessada, é natural a gente querer se defender, né? Querer reagir ou resistir. Então é mais difícil. Uma vez eu tive uma cliente que ela batia. Não, não, eu não estou entendendo o que você está dizendo. E eu tentei fazer uma metáfora para ela assim. Se alguém te der um soco e você resistir, é como se você estivesse fazendo a sua energia ficar densa. E aí você se materializa na frente do soco e você recebe o soco. Mas se você não resiste, é como se você tirasse a densidade e você virasse apenas uma energia. Você é um espírito. O espírito você pode dar o soco, seu soco vai passar. E aquilo não vai se doer. Porque você abaixou as barreiras. Você tirou a densidade que faria aquele soco doer. Não é receber do tipo assim, eu mereço aquele soco. É simplesmente não resistir, não reagir. Só deixa passar. A energia passa, ela não fica com você, ela não vira um potencial batata quente para você seguir. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar que eu separei. Ah, meu livro tá cheio de post-it aqui. Tá. É, a gente fala às vezes de mudança, né? Quando a gente começa a mudar, várias vezes eu vejo as pessoas vivendo resistência com a própria mudança, com o próprio ritmo de mudança, porque elas às vezes perdem amigos, ou elas começam a não ter interesse em se encontrar com aquelas mesmas pessoas. Elas estão cansadas de ficar tentando ser um personagem que elas não são mais. E, e às vezes a gente tem que só aceitar. Aceitar a mudança significa que a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Respeitar as opiniões das outras pessoas. Respeitar que talvez elas não queiram nos seguir, mas respeitar a gente também. Porque se a gente ficar para trás achando que a gente tem que levar todo mundo, a gente se atropela, porque a pessoa, às vezes, ela não aceita aquilo, ela vê a gente como com ingratidão, e a gente para o nosso desenvolvimento para ficar para trás. E não quer dizer que quando a gente anda para frente, que a gente abandonou a pessoa. A gente só aceita o tempo dela. A gente aceita ela como ela é. E no fundo é isso que a gente quer, né? A gente quer ser aceita como a gente é. Então, como é que eu posso traduzir isso para o meu relacionamento? Eu tive uma história de vida, então com meus 20, 21 anos eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a namorar o Fábio, eu tinha 25 anos. Todo curso de desenvolvimento pessoal eu queria estar presente. Minha mãe tinha me falado assim, olha só o tanto que eu estava aberta a aprender. Bruna, vai ter um evento presencial de desenvolvimento pessoal que eu quero pagar para você. Você quer ir? Falei, agora. Quando? Ela estava falando do método CIS. Eu não perguntei o nome, eu não perguntei quem ia dar. Para mim, nada disso interessava. Eu só falei, tô dentro. E 2 meses antes, a minha mãe já tinha comprado para mim. Eu fiquei chamando o Fábio e ele não quis. Ele conta isso nas palestras dele. Ele falou, não, ele tentou até fazer uma viagem surpresa para mim no final de semana. E eu fiquei brava.
Porque eu falei para ele, gente, eu tô há 2 meses te chamando para uma coisa que para mim é muito importante, e você quer me dar uma viagem surpresa, você tá pensando em você, não em mim. Ele, eu falava umas coisas assim que ele ficava chocado. Aí, na semana do CIS, ele foi pesquisar, que trem é esse que minha namorada vai ficar 3 dias imersa, que eu não vou vê-la. E aí, ele conta nas palestras, tá? Então, eu só tô contando o que ele tá contando. Ele falou assim, deixa eu calcular aqui, 2.000 pessoas, metade é homem. Minha namorada vai ficar sozinha nesse lugar. Aí ele resolveu ir, porque ele tava com ciúmes, acredita? É muito engraçado. Eu morro de rir, porque eu nunca ia imaginar isso. E aí, ele se encantou, ativou um negócio dele, e ele também danou a fazer curso e virou o palestrante, o trainer, tudo que ele virou, né? Que é fabuloso. Mas, às vezes, a gente quer no nosso tempo. Eu queria 2 meses antes que ele entendesse. Do meu jeito, conversando. Não foi nem no meu tempo, nem do meu jeito. E é isso. Às vezes demora muito tempo. Eu comecei a fazer, na época, cursos muito diferentes. Eu fui para outra área do conhecimento, me aprofundei. E hoje eu vejo que ele está estudando tudo isso. E a gente consegue conversar coisas que eu falo assim, gente, eu não quis implantar nele, nossa, tal coisa. Eu deixei. E hoje é tão legal ver ele buscando esse conhecimento e conversando comigo, sabe? Eu gostaria de ser respeitada no meu tempo. E é isso que eu tento fazer com ele. Mas nem sempre isso é natural. Porque quando a gente quer influenciar as pessoas por amor, às vezes a gente desrespeita. É. Você quer falar, Linda? Pode falar. Não, não. Ah, Estou concordando com você. não, é porque você desmutou, eu achei que você quisesse falar alguma coisa. Não, mas é isso mesmo. Tá bom, deixa eu pegar outra coisa aqui. Hoje é muito legal. Eu tô saindo total do script. Eu sempre fluo. Não consigo não fluir, mas hoje está sendo interessante. Quero trazer aqui um dos meus livros. Esse aqui é como é que eu posso dizer? É um livro meu, tem até a tarde que eu não posso disponibilizar, né? Que eu fiz uma amostra lá, para ver como é que ele ia sair impresso. Mas tem uns poemas aqui que eu queria trazer para exemplificar o que eu estava falando. Você gosta de poema? Gosto. Eu vou pegar um aqui. Faz tempo que eu tô querendo falar de ego. Quero Engraçado, na conversar. minha adolescência eu escrevia tudo. É mesmo? É, depois eu parei, teve um período que eu parei. Era muita. Aí nunca mais. Interessante. Eu ainda não senti no coração de falar da escrita terapêutica. Eu já falei umas 3 vezes que eu vou falar sobre isso. É porque eu sinto que tem um momento disso. Eu faço um teta, né? Eu peço para eu ser guiada toda vez quando eu vou começar uma sessão, uma reunião, um encontro desse. E então vai acontecer, E tá? mantém, porque é muito bom, tá? Tá bom, lindo. É. Quando eu tô em teta, até minha fala fica mais lenta, né? E esse teta, ele vai para vocês. Então, essa calma vai para vocês. Vocês recebem isso, essa Uhum. energia, vocês sentem? Sim. Por isso que quando a aula acaba, eu nem vi que acabou. Ai, linda, E aí fico doida para ter mais. é linda. Pois é muito bom. Eu espero que essa energia siga com vocês. Eu vou ler aqui, e aí eu quero
que a gente pare para debater algumas coisas. Os olhos do cego. Só que tá conseguindo ver? Que o C tá Uhum. entre... Porque eu tô falando do Ego, ego. né? Uhum. É. E o ego é cego, né? O ego não vê além dele mesmo. Será que será que dá para dizer que ele vê? Mas ele acha que vê. E vende a ideia de ter a melhor das visões. O ego encheu de cores cinzas e linhas tortas o que deveria ser um arco-íris. Abafou o som do coração, embaçou a visão, focou na vitória e perdeu a esperança. O ego cresceu e o sonho morreu. Quando podia ter tudo, sem saber escutar, perdeu a razão e viveu para provar que estava certo. Eu não sei se você consegue tirar um print nem nada, mas eu posso postar hoje no Instagram esse, esse poema, porque ele é pequenininho. Fica espelhado para você quando eu ponho? Ou você Não, consegue mas ler ficou direito? bom. Mas pode colocar lá. Eu printei. Depois eu vou Ah, abrir para tá. ver se eu consigo olhar. Então, tá, eu vou pôr lá no Instagram também, porque aí Tá. você consegue. E o que que eu acho que é isso? Às vezes a gente entra numas brigas nos relacionamentos que é puro ego, é pura tentativa de estar certo, de não ver que o outro tem um tempo, que o outro tem dores, que o outro não sabe o que a gente quer. Não sabe porque a gente não sabe falar o que a gente quer. E às vezes a gente não sabe o que a gente quer e a gente quer que o outro saiba pra gente. Uhum. Então, quantas vezes a gente tem um arco-íris ou a possibilidade de ter um arco-íris dentro de casa, um dia colorido, mas a gente quer seguir alguns padrões, que na minha casa era de um jeito, na casa do Fábio era de outro, e a gente se une para fazer o nosso jeito, para criar a nossa forma. E se a gente ficar brigando um com o outro, não, o tapete, na minha casa não tinha tapete na cozinha. Não, mas tapete na cozinha é importante, porque se pingar, não sei o quê. E se nada disso de verdade importasse? E se, na verdade, a gente se olhasse sem essas barreiras? A gente foi morar num apartamento que foi dos pais do Fábio. E quando chegou lá, sem querer, o Fábio queria colocar a mesa do mesmo jeito que era quando ele morava lá com os pais. E aí eu fui falando para ele, não, vamos fazer diferente. Como é que seria se a gente colocar isso aqui desse jeito, montar o espaço diferente? Porque quando a gente monta um espaço igual, a gente está abrindo na nossa cabeça que aquele espaço é o mesmo espaço. E eu não queria que aquela casa fosse a casa em que o Fábio era filho. Ele agora era o esposo. Só que ia entrar na memória dele, ia ativar a memória dele de quando ele era filho. E é o mesmo ambiente, entende? E é inconsciente. E aí, às vezes, quando a gente insiste em alguma coisa que a gente vivia na casa dos nossos pais, porque aquilo era o nosso natural, a gente está criando na nossa cabeça uma continuação de padrão inconsciente. E a gente não precisa rejeitar aquele padrão, a gente pode simplesmente ser diferente, entende? Eu não Aham. preciso rejeitar o espaço que eles criaram na casa deles, que era agradável, a mesa aqui, etc. Eu posso só falar assim, e se a gente colocar a mesa de outro jeito, em outro lugar? Só para criar experiências novas. E se em vez de eu fazer o que meus pais faziam na mesa do almoço, eu resolver ser diferente? O que que eu tô criando para mim? Eu tô acessando novos caminhos neurais. Eu tô abrindo espaço para novas experiências. É um sair do automático. Porque se eu não faço micro movimentos assim, é fácil. O automático pega a gente, os padrões pegam a gente. Então, eu penso assim,
Que sonho que morre quando o nosso ego está tentando ter razão? O que você espera viver na sua casa? Você me contou, né, que você foi criada para fazer tudo, para ser independente e saber fazer tudo. Como é que você seria se você passasse um dia recebendo, sem ser a pessoa que faz tudo? O que você precisa fazer para ser isso? Não faço nem. Tá vendo? É claro que a gente não faz ideia, porque não tá na programação mental. Mas pensa o que você faz todo dia, naturalmente, desde a hora que você acorda, que você pode falar assim, deixa eu trocar esses hábitos hoje, para ver como é que acontece. Vou dar outro exemplo. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu lembro, eu falava assim, ai, gente, eu queria que meu pai já tivesse me ensinado a dirigir para chegar lá na autoescola, eu saber. E aí me falaram, não, é pior, porque você já aprende com vício e pode ser que você reprove na prova porque você está fazendo algum vício de direção. E eu não entendia nada. E eu tive amigo, dirigia há anos e ele reprovou na prova. Aí eu falei, não é se você sabe dirigir ou não, é se você sabe dirigir da forma que eles querem que você saiba dirigir. Então, quando eu falo assim, você já está dirigindo com vícios, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas você quer criar uma realidade diferente. Como seria você agir como se você não soubesse dirigir? Se você estivesse acordando agora e aprendendo agora, como é que vai ser seu novo dia? Entendeu? Aí, o que acontece? Você abre espaço para coisas novas acontecerem. Abre espaço na sua cabeça e com a sua falta de ação, entendeu? Eu vou ter que me segurar para falta de ação. Não precisa ser tudo de uma vez. Uhum. Experimenta ir saindo do que você foi formatada para ser, do jeito que você conseguir. Então, por exemplo, um exemplo besta. Se você foi formatada para chegar num lugar e dar sua opinião, não, aqui tinha que estar aqui, não, não, não. Você pode simplesmente chegar no lugar e ficar quieto. E se você for uma pessoa que está indo sempre nesse ambiente, dando sua opinião, o que as pessoas esperam? Que você vai chegar lá e vai resolver o problema de todo mundo. Só que agora você ficou quieto. E você vai ver as pessoas desbaratinadas. E perguntando, o que você acha que eu faço? Não sei, eu tô ocupada aqui, decide aí, depois a gente conversa. Você abriu um espaço para aquela pessoa te reconhecer de outra forma. E aquela pessoa às vezes se empodera de ter que achar a solução, coisa que ela nunca fez, porque você simplesmente não está ali mais com aquele padrão. E se você for uma pessoa que chega no lugar e fica quieta, eu te desafio a ser a pessoa que vai dar a opinião. Entendeu? Ser diferente. Não tô, tá difícil demais, porque eu cheguei onde eu cheguei a minha empresa, e se eu não der minha opinião, a empresa fica doida. Então, faz pergunta. Em vez de chegar lá falando assim, onde que estão as chaves? O que era? Começa a falar assim, fulano, é, eu fiz uma pergunta, né? Onde estão as chaves? Mas já é no dando o comando, né? Faz perguntas. Fulano, como é que tá as ações de hoje? O que você já fez? Em vez de falar assim, faz isso, faz isso. O que você acha que precisa fazer? Porque às vezes, gente, é uma coisa muito doida. Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e que as pessoas precisam da gente. Mas quando a gente começa a sair do padrão e a gente começa a empoderar as pessoas para estar naquele lugar, elas vêm com os insights delas e às vezes elas agregam tanto para a gente. O que você acha que falta fazer? Às vezes a pessoa fala uma coisa que ela nunca ia ter coragem de fazer porque a gente não dá esse espaço e que pode ser a mais. Poxa, eu nunca pensei nisso. É mesmo que dá para fazer isso? Você já fez isso? Sabe? Vai lá. Deixa eu ver como é que fica.
só sair do nosso padrão. Eu vou fazer a meditação agora. Vou abrir para, se quiser perguntar. Tem gente que fica quietinha aqui, ó, nem, eu nem falo o nome para não expor, mas fica à vontade, tá? Para falar também no chat, se for. A Simone não, a Simone vai falar, eu não ligo de aparecer, eu posso falar, eu amei. Ah, eu não ligo mesmo, não, porque eu falo assim, ó, esse autoconhecimento é uma coisa muito engraçada, né? Vamos dizer assim. Eu comecei essa busca de saber quem eu era, aí eu fui diagnosticada com TDAH, Olha só. então a neuro e a psiquiatra que estavam me atendendo falou assim, olha, aí conversando, ela falou assim, ó, muitas das coisas que você faz já é automático do TDAH, ela falou assim, então assim, sabe aquele mundo que virou de cabeça para baixo? Então eu estou tentando levantar ele de volta para o lugar, porque é Legal. uma coisa atrás da outra. Aí eu passei a tomar um remédio. Aí, uma pessoa aversa, eu sou completamente a versão oposta dos remédios. Eu gosto do chá e qualquer outra coisa para não tomar remédio. Ela virou para mim e falou assim: não adianta, você tem que tomar o remédio. Eu falei: tudo bem, eu vou tomar o remédio. Mas eu procuro tomar meu chá de cidreira e às vezes eu faço uma misturança de chá para tomar. Olha, eu vou te Sim. falar. Então, assim, nossa, eu vou te falar, é uma caixinha de surpresa. É interessante você trazer isso, sabe por quê? A gente trabalha com a mente. E a mente, ela é treinada e ela tem plasticidade mental. Ou seja, uma pessoa que perde uma área do cérebro por qualquer motivo, ela pode reaprender o que aquela parte do cérebro fazia com outra parte do cérebro. Então, eu não estou falando para você deixar de tomar os remédios nem nada, Uhum. mas você consegue se treinar para não ficar, Dependente. para não ser determinada pelo TDAH. Você vai ter que descobrir novas formas de ter o foco que você quer ter e etc. Aham. O que eu quero dizer assim, às vezes essa prescrição é mais um sintoma do que a causa. E é mais do que quem você é. Mas assim, não diz sobre quem você é. Eu peguei a Thaís está me ajudando nessa parte, sabe? De foco de estudo, de sentar para poder fazer as coisas. Eu já estou com ela tem 2 meses. E está me ajudando bastante, assim, mas eu preciso criar uma rotina, eu preciso criar um hábito para poder fazer tudo direitinho. Ainda não consegui criar esse hábito certinho. Que quando Legal. eu vou começar a fazer um negócio, aparece outro, e aí eu falei para ela, eu quero mudar eu quero ter o hábito certinho de fazer o que eu preciso fazer de manhã. Que para mim o Legal. dia começa de manhã muito cedo, então rende muito mais para mim o dia cedo. Sim. Olha, eu vou trazer, agora você me. Eu vou trazer alguns pontos sobre multipotencialidade. Você sabe o que é isso? Não. No próximo encontro. Por Eu vou falar exemplo, para a você gente. igual eu falei para o Fábio, eu nasci tem uns 8 meses. Tá bom. O que que acontece? A nossa sociedade reforçou que a gente tem que ter um foco único, que isso é foco e que isso é bom. E tudo bem, isso funciona para muita gente, mas para as pessoas que são multipotenciais, elas têm muitos focos, muitas vontades, e se ela não alimentar essas múltiplas facetas, elas não conseguem ter o foco único, atrapalha. Então, por exemplo, eu conheço uma menina que ela faz medicina e ela empreende. E aí eu perguntei para ela, o que que você acha? Você acha que empreender te atrapalha? Você perde tempo? Ela falou, não, se eu não empreender, eu não consigo estudar direito. Mas como eu empreendo, eu organizo meu tempo, ou seja, ela é multipotencial desse jeito. E quem era multipotencial antigamente? Leonardo da Vinci. Fala para o Leonardo da Vinci que ele tem que ser só pintor ou só matemático. É como se aquela pessoa
precisasse de todas essas facetas para se organizar melhor no tempo, no espaço dela, para se sentir plena. Senão fica sempre aquela vozinha querendo fazer um monte de coisa. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu também sou multipotencial e eu demorei para aceitar. Eu ficava cortando meus hobbies, porque eu falava, eu tenho que ter tempo para focar. Só que quanto mais eu cortava meus hobbies, menos eu conseguia focar. Entendeu? Eu Então, eu vou mexi com o trazer um. Fábio, que eu falei para o Fábio assim, que eu não descobri o meu biscoito Scooby ainda, né? Aí ele deu risada, ele falou assim, o que que é isso? Eu falei para ele, porque ele, toda vez ele fala assim, ó, você dá mais um passo, se recompense, né? Aí eu falo para ele assim, eu digo, Fábio, eu aprendi a sentar, eu digo, mas eu não sei o meu biscoito Scooby ainda. Te entendo. Mas é porque, olha só, às vezes você não tem um, às vezes você tem vários. Ele falou isso para mim. É. Bom, eu vou trazer um pouco sobre isso no próximo encontro, então. Isso se apresentou. E é uma forma da gente aprender a se aceitar do jeito que a gente é, entendeu? Tudo que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Vamos fazer a meditação, lindas? Ai, ai. Se conecta com o seu ambiente agora. Seu quarto, seu escritório, sua casa, onde você estiver. Inspira e expira devagar, profundamente. Quantas vezes você quiser, até que você consiga se concentrar no seu corpo, deixar a mente relaxar. Tudo que estiver tensionando o seu corpo, descruzar braços e pernas, vai soltando e relaxando. Solta até a língua, o maxilar, o ombro, os glúteos. Como se você estivesse dormindo. Como se tudo fosse apenas o ar entrando e o ar saindo. Seu coração batendo, você ouvindo minha voz. O ambiente que você está é um ambiente seguro, tranquilo. O seu corpo é um lugar seguro e tranquilo para você. E quando você inspira amor incondicional de Deus, uma luz branca, perolada, bonita. E você expira tudo que não condiz com esse amor incondicional. Pensamentos de crítica, de julgamento, de preocupação. E você deixa o amor incondicional te acolher, te abraçar, por dentro e por fora. Você é luz do jeito que você é. O seu corpo é perfeito do jeito que você é. Você é maravilhosa do jeito que você é. Você não tem que nada. Você é completa, plena. Você é importante do jeito que você é. Você é amada do jeito que você é. Você sente seu corpo podendo ser quem ele é.
Você olha para as roupas que aceitam você do jeito que você é. E você se empodera de olhar você no espelho com essas roupas, aceitando quem você é, o jeito que você é. Você aceita o seu dia, a sua energia do dia, tudo que você aprendeu a ser, você aceita do jeito que você é. E você para de esperar diferente de você. Para de esperar que você caiba naquela outra roupa. Uma roupa que te aperta, que te incomoda, te aparece como uma lembrança de que você não é do jeito que você queria ser. Porque, na verdade, você é perfeita do jeito que você é. Você é amada, você é maravilhosa, você é luz do jeito que você é. E a gente não precisa mais criar essa rejeição. A gente pode olhar para tudo à nossa volta que nos diz que a gente já é boa o suficiente, que a gente merece sem receber elogio, inclusive de nós mesmos no espelho. Que a gente merece brilhar, ser luz, do jeito que a gente é. Então, obrigado, obrigada, mãe e pai, por tudo que vocês foram, porque isso me tornou quem eu sou. Mesmo que vocês tenham errado, mesmo que vocês tenham me criticado, isso me fez ser quem eu sou. E eu sou perfeita e maravilhosa do jeito que eu sou. Eu libero vocês de terem que me aceitar do jeito que eu posso me aceitar, porque isso é só meu papel. Ninguém tem que nada. Você não tem que ser diferente do que você é. Quando você se aceita e flui como você é, as coisas mudam para melhor. Não é você que tem que, na força do braço, mudar tudo. Você só tem que se acolher e se amar. E aí você vai parar de repetir padrão, de repetir crítica, julgamento sobre si mesma, sobre os outros. E vai ser luz. E quando a gente é luz, o ambiente muda. As pessoas se aceitam, se amam e elas são o melhor delas. Então hoje, apenas hoje, você se permite ser tudo o que você é, sem julgamento. Se você se irritou, você fala, eu sou perfeita e maravilhosa como eu sou. Não se julga. Deixa essa energia ser olhada, ser aceita, para você entender de onde que ela vem e o que que ela está te dizendo. Não resiste, não reaja, não rejeite, aceite. Você é luz, mesmo que você esteja manifestando sombras. Enquanto você olha para suas sombras como sombras, elas não são integradas na luz. Mas quando você olha para suas sombras como você é luz, obrigada, sombra, o que você está me mostrando sobre o que eu estou vivendo, sobre mim mesma? Eu me amo e me aceito profundo e completamente. A sombra recebe luz. A sombra vira luz. Ela recebe amor, ela é transmutada. Por onde você passar, seja essa luz que você é, de amor. Você vai receber mais amor, mais luz das outras pessoas, dos ambientes.
Respire fundo. Eu vejo vocês brilhando tanto. Vocês são abençoados. Vocês são centelha divina. Filhas de Deus. Luz. Luz no seu corpo, luz na sua casa, na sua família, na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Respire fundo novamente. E a hora que vocês sentirem, vocês podem começar a se mexer. Vocês podem sorrir, espreguiçar. E abraçar o que vocês sentirem. Eu vi muita luz, muita, muita, muita luz. E a hora que vocês quiserem, vocês podem abrir os olhos. Lindo. Eu vou parar a gravação aqui para poder ouvir de vocês. Quer falar, Simone? Não? Não, é que você plena. desmutou. Que acha que... Tô plena? Gente, eu vi vocês com muita luz. Eu vou parar de gravar e a gente conversa, então. Um beijo, gravação.